vamos hoje, nesse momento, revermos o conteúdo trabalhado durante o bimestre, conteúdo de língua portuguesa que tem como título Figuras de Linguagem. Então, vamos lá ao conceito? O que vocês lembram do que vem a ser figuras de linguagem? Figuras de linguagem é um recurso especial usado pelo emissor para dar maior expressividade à sua mensagem. Então, quando o emissor quer dar maior expressividade à sua mensagem, ele utiliza das diversas figuras de linguagem. Dentre elas, nós iremos ver as figuras de pensamento, e as figuras de palavras. As figuras de palavras são a comparação, a metáfora, a metonímia, a catacrese, a perífrase, a sinestesia e a antonomásia. Então, vamos rever o conceito de cada uma. A comparação, A comparação é a figura de linguagem que torna equivalente coisas diferentes por meio de uma semelhança que há entre elas, Um exemplo disso é quando eu digo assim: o olhar dela é como a lua, brilha maravilhosamente. Então, eu estou fazendo um comparativo entre a forma dela olhar com a lua. A metáfora. A metáfora ela é muito parecida com a comparação. No entanto, ela não faz o uso do conectivo, O como, o tal qual, o parecia, dentre outras. Um exemplo disso é: amor é fogo que arde sem se ver. Então, aí eu tenho uma metáfora. A catacrese. A catacrese é o emprego impróprio de um termo, por não existir termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. Como, por exemplo, quando eu digo dente de alho, cabeça de alfinete, perna da mesa, dentre outros exemplos. A metonímia. A metonímia é aquela que emprega uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas. Quando eu digo assim: não tinha teto que se abrigasse. Essa palavra teto, ela faz referência à casa. Então, ao invés de eu utilizar o termo casa, eu utilizo o termo teto. Outro exemplo: ele comeu uma caixa de chocolate. Ao invés de eu dizer que ele comeu o que tinha dentro da caixa de chocolate. Vamos agora para a perífrase. A perífrase é o emprego de várias palavras no lugar de poucas ou de uma só. Como, por exemplo, ao invés de eu dizer morei em Recife, eu digo morei na Veneza brasileira, Que foi o emprego de duas palavras, Veneza brasileira, ao invés de utilizar somente uma palavra Recife. A antonomásia. O que vem a ser a antonomásia? A antonomásia é a designação de uma pessoa não pelo seu nome, mas pela qualidade ou circunstância que o tornaram famoso. Ou seja, quando eu digo o poeta dos escravos, ao invés de dizer Castro Alves, Porque quando se fala no poeta dos escravos, já vem à mente, para quem tem conhecimento, que foi Castro Alves. Ou então, quando eu digo assim, cidade maravilhosa, ao invés de eu dizer Rio de Janeiro. Vamos agora para a sinestesia. A sinestesia traz textos que expressam as sensações humanas com o cruzamento de palavras referente aos 5 sentidos. Que nesse caso os 5 sentidos são olfato, paladar, visão, a audição, não é isso? Um exemplo disso é recordação. Agora, o cheiro áspero das flores leva-me os olhos por dentro de suas pétalas. Aqui, quando eu falo na palavra cheiro, vem à mente o sentido olfato. E quando eu falo na questão de áspero, eu estou falando no tato, no tocar. Agora nós iremos para as figuras de pensamentos, que são elas:
A antítese, o paradoxo, o eufemismo, a ironia, a hipérbole, a personificação, o apóstrofe e a gradação. Então, o que vem ser a antítese? A antítese é aquela que designa ideias opostas, né? Quando eu digo assim, a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Guerra é o oposto de paz. Então, aí eu tenho a figura de linguagem antítese. O eufemismo. O eufemismo é quando eu suavizo uma determinada expressão. Quando eu digo assim, Mário, ele não é muito sábio. Ao invés de eu dizer, naquele termo bem pejorativo, né? Mário é burro. Então, o eufemismo é isso. É eu suavizar algumas expressões. A hipérbole. Quando eu falo em hipérbole, eu estou falando em exagero. Exemplo disso é, vive nadando em dinheiro. Quem é que nada em dinheiro, né? Então, isso aí já dá para perceber que eu estou fazendo uso da hipérbole. Eu estou exagerando. A prosopopeia, também conhecida como personificação, é quando eu atribuo qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Um exemplo disso é quando eu digo, o sol amanheceu triste e escondido. A tristeza é uma característica inerente ao ser humano. No entanto, eu atribuí ao sol, né? Levando a fazer uso da personificação. O fogo dançava com o vento, né? Dançar é uma característica também humana. Agora nós iremos para o paradoxo, né? O paradoxo ele está relacionado com a antítese. O paradoxo é uma figura de pensamento que consiste na exposição contraditória de ideias. Exemplo, o trânsito está parado. Né? Quando eu falo em trânsito, é como se eu estivesse dizendo que é algo movimentado. No entanto, quando eu digo o trânsito está parado, eu estou fazendo uma exposição contraditória de ideias. Outra figura de pensamento é o caso da ironia, né? Que consiste em usar um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso efeito crítico ou humorístico. Um exemplo. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor, né? Um trecho de um poema de Mário Andrade. Quem já se viu uma moça linda, né? E se utilizar termos como burra como uma porta. Né? Então, eu estou fazendo uma ironia. Apóstrofe. O apóstrofe é o chamamento, invocação de alguém ou algo, presente ou ausente. Corresponde ao vocativo da análise sintática. Quando eu digo Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Né? Castro Alves. Então, quando eu estou chamando, invocando alguém ou algo, eu estou fazendo uso do apóstrofe. A gradação, né? A gradação consiste em dispor as ideias por palavras sinônimas ou não, em ordem crescente ou decrescente. Quando a progressão é ascendente, temos o clímax. Quando é descendente, nós temos o anticlímax. Como exemplo, havia o céu, havia a terra, muita gente e mais Joana com seus olhos claros e brincalhões. Né? Então, aqui encerra a nossa revisão e caso ainda tenham alguma dúvida com relação ao conteúdo abordado, é só me chamar no PV que eu estarei à disposição de todos. Bye e boa prova!